Último dia do ano. Bom dia! Bom dia. Bora finalizar esse cabelo. Vou finalizar com vocês, última finalização do ano. Gente, vou fazer um finaliza e fala. E hoje é, então, dia 31 de dezembro, último dia de 2025. Minha última finalização do ano também, lavei o cabelo hoje. A gente vai pra minha sogra pra passar a virada. E tô gravando esse vlog como último do ano. Gente, vamos começar falando então. Esse final de ano foi super corrido, a gente teve novena de Natal, teve, sabe, várias confraternizações e tal. E uma coisa que eu e o Gabi fez esse ano, que na verdade, tipo assim, a gente começou uma tradição, que é, tipo, a gente fez esses dias, agora, acho que logo depois do Natal, a gente fez um jantar, então a gente cozinhou aqui em casa e tal. E a gente falou um pouco sobre o ano, falou um pouco sobre algumas coisas que aconteceram com a gente, coisas boas, coisas ruins, enfim. E foi super legal porque a gente também fez uma troca de cartas, então em determinado momento, assim, a gente trocou cartas. E eu achei super bacana, porque eu acho que pode ser uma tradição que vai acontecer todos os anos, né? E todos os anos a gente vai entregar essas cartas um pro outro. A gente escreveu na hora ali mesmo. Então eu entreguei uma folha e tal, a gente foi escrevendo e falando, tipo assim, agradecendo, falando coisas que aconteceram. Então esse ano a gente casou, então foi... Os dois citaram isso nas cartas. E foi super gostoso, depois a gente também tirou fotos na árvore, que eu acho que é super bacana também, porque eu fico imaginando, né, se um dia Deus permitir que a gente tenha filhos e tudo mais, imagina, tipo, na mesa de jantar, a gente todos juntos, escrevendo cartas um pro outro, né? Uns pros outros, né? Todo mundo se escrevendo cartas. E depois tirar uma foto bem bonita na árvore de Natal. Outra coisa que eu e o Gabi fez também foi, tipo, fazer uma reunião anual, né? Pra planejar 2026. Então a gente segue um Instagram. Vou deixar o arroba aqui, acho que chama O Rico Zen. E eles fazem uma metodologia, né, pra casais e tudo mais. Então eles postam muito conteúdo lá que já deu um norte bem bacana pra mim e pro Gabriel. E a gente começou a aplicar, então a gente fez essa reunião de planejamento do ano de 2026, a gente já construiu a nossa planilha do ano que vem também, já começou a pensar em algumas metas e objetivos que a gente quer cumprir no outro ano, e isso foi muito importante, gente, porque eu acho que dinheiro, né, é uma coisa muito importante na vida do casal, né, porque acaba gerando, pode ser motivo de briga, de separação. Então, desde o começo quando a gente casou, a gente se organizou financeiramente. Então, tipo, a gente faz planilha desde do começo desde quando a gente casou, a gente tem uma planilha, a gente fazia tudo certinho, a gente fazia reunião mensal, né? Então, olhando os gastos, pagando as contas e tudo mais. E aqui em casa a gente junta todo o dinheiro. Então, a gente tem meio que uma conta conjunta e basicamente cada um tem, tipo, uma mesada, vamos dizer assim. Não é uma mesada que a gente fala assim, você tem isso pra gastar. Mas, assim, a gente não fica controlando o que cada um gasta, assim, né? Tipo, você só pode gastar tanto. Tipo, é livre, sabe? Tipo, quer comprar uma roupinha, tudo. É claro, a gente sabe o que cada um fez, ou cada um comprou, etc. Não é, tipo, escondido, mas não é tipo assim, eu posso comprar uma coisa? Não existe isso. Então, a gente já fez a nossa reunião financeira também. E nesse final de ano também eu pensei nas minhas metas. Então, depois eu quero sentar ali no escritório, talvez, e a gente eu posso compartilhar algumas com vocês. Uma outra coisa que eu fiz agora, antes do ano começar, mas eu acho que vocês super podem fazer agora no começo, né, do ano, em janeiro e tal, é um limpa nas coisas, gente, sério. Então, assim, faz total diferença você tirar coisas acumuladas, né, coisas que não estão fazendo sentido pra você.
na sua vida. E então, tipo, acho que as principais coisas que vocês podem mexer aí é escritório, que às vezes acumula muito papel, muita coisa, guarda-roupa, tirar roupas de para doação. Então, tem muita roupa que você fica guardando que você nunca usa, sabe? Ai, não, é bonito, vou usar um dia. Cara, não vai. Passou mais de 6 meses, né? Claro, olha a estação do ano, né? Às vezes é a estação do ano, por isso que você ainda não usou roupa, mas tem roupa que você não usa mesmo. Tira, sabe? Dá espaço pro novo. Então, fiz um limpa no guarda-roupa, fiz um limpa nas gavetas do escritório. Eu que sou universitária, né? Eu tinha muitos papéis de lista de exercício da faculdade e tal. Tchau, foi tudo embora. Guardei só o necessário, né? Algum conteúdo. Eu indico muito vocês fazerem isso, né? Esse limpa, assim, nas coisas de vocês, porque você começar o ano já com muita acumulação de coisa, não é bom. Não é bom, não faz bem. Eu acho que uma vida ordenada, ela tem que refletir também o exterior. Então, se sua casa tá uma desordem, provavelmente você também tá na desordem, então, interiormente falando. Então, assim, vai, faz um limpa, tira as coisas do guarda-roupa, que tem que tirar, da gaveta, da cozinha, pote, vasilha, que às vezes você fica guardando aí, tipo, dá espaço pro novo, porque eu acho que é o que faz mais sentido, assim, pra nós. Principalmente a gente que não fica querendo ficar acumulando um monte de coisa, sabe? Não, uma vida simples, uma vida com o que é necessário, eu acho que é o que a gente precisa mesmo. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é sobre construir uma casa, né? Construir uma família, enfim. Muitas vezes, né, a gente fica com aquele pensamento, pra mim casar eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter meu apartamento, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que ter tudo. Mas, gente, na verdade, não. Na verdade, você precisa ter, obviamente, o básico, né, um emprego, uma maneira de pagar suas contas e tudo mais. Se você for pagar um aluguel, ter o dinheiro do aluguel, se você for ter um apartamento, beleza, né? Só que assim, não acho que você precisa casar com tudo pronto, sabe? Eu vi uma moça no meu Instagram, ela postou o antes e depois da casa dela, né? No começo do ano e no final do ano. E é tão legal, sabe? Tipo, construir as coisas juntos e ir colocando os móveis, as decorações e tudo mais. E aqui no canal eu acho que vocês conseguiram acompanhar um pouco. Ainda tem muito vídeo pra eu postar, obviamente. Mas eu acho que no começo do canal ali, vocês conseguem ver, tipo assim, a nossa casa tava mais sem decoração, mais crua e etc. E foi ganhando forma, né? Foi ganhando as coisas que faz sentido pra nós e tal. E a gente colocou quadros no escritório, foi comprando as coisas que precisava comprar, que ainda estavam faltando. E isso é tão legal, sabe? Porque não eram itens essenciais. Tipo assim, não era essencial ter um quadro que eu mostrei pra vocês na sala no começo do nosso casamento. Essencial era a gente terminar de comprar as coisinhas que precisava, né? Tipo, uma panela, um fogão, não sei o que. Isso era essencial. Mas agora, no final, já deu pra priorizar um pouco mais isso. E a gente já conseguiu colocar, então, os quadros, já conseguiu fazer umas decorações, compramos árvore de Natal. Então, assim, gente, as coisas vão acontecendo, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, não fiquem com essa coisa de, às vezes, que fica impedindo tantas pessoas aí de construir uma vida juntos, né? De achar que tem que casar com tudo, sabe? Ai, com o apartamento perfeito, com a casa perfeita, ter comprado uma casa, sei lá. Tipo, eu acho que juntos é muito mais fácil construir uma vida, né? Então, conquistar as coisas juntos também. E também é muito gostoso, né? Tipo, são memórias, são experiências, são coisas que vocês vão guardando com vocês, sabe? Tipo, eu e o Gabriel, cada coisinha foi uma comemoração, sabe? Seja um faqueiro, ou os quadros da sala, ou quando a gente pintou aqui o fundo. Então, foi tudo, tipo assim, aos pouquinhos e a gente foi comemorando junto, sabe? E eu até quero ver se eu consigo nesse vlog já fazer, tipo, não um tour, um tour em tudo, obviamente. Não vai ser um tour pela casa, mas assim, mostrar alguns cômodos antes e depois, sabe? Tipo, vou mostrar a sala. Aqui o fundo, como ficou. Tipo, e eu tenho vídeos do antes, sabe? De como tava antes.
E pra vocês verem, sabe, isso aconteceu em 10 meses, né? Aconteceu tudo em 10 meses e a gente conseguiu colocar as coisas no lugar. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos pra uns, pra outros, mas eu acho que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente fica com aquela, tipo, não, fica às vezes com um pensamento muito, eu diria até, muitas vezes a gente fica com um pensamento muito engessado, tipo assim, não, essa é a minha realidade e vai ser assim pra sempre. Isso não é verdade, sabe? Muita coisa acontece em poucos meses, né? Em 10 meses a gente, tipo assim, praticamente mobiliamos a casa, deixamos ela do jeito que a gente, assim, tava querendo. Em 10 meses eu mexi umas 500 vezes no meu jardim, vocês viram aqui no vlog, nos vlogs, né, do canal. Então, assim, as coisas acontecem, né? É só a gente ter paciência, é só a gente ir construindo aos pouquinhos. Vou dividir aqui a franja, que eu gosto. Dividir aqui a franja, dar uma leve. E aí, ó, tô com essa blusinha de algodão. Vou só dar uma amassada pra tirar... O meu cabelo já está, assim, não tá com tanto excesso de água. Eu gosto de finalizar ele, gente, na verdade, logo depois do banho. Então, já saio do banho, já finalizo o cabelo. Por quê? Porque o cabelo tá bem molhado. Então, pra finalização, às vezes, ficar boa, o cabelo precisa estar bem molhado, sabe? E, assim, ele já tá... não tá tão molhado. Ele tá meio que úmido. Vamos ver como é que vai ficar essa finalização. Mas eu queria fazer assim pra gente poder conversar. E agora eu vou deixar ele bem quietinho, secando bem na dele, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre metas. E é isso. E aí à noite a gente vai pra minha sogra, vou gravar algumas ceninhas. Gente, eu esqueci de falar no começo, mas não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilha com quem vocês acham que podem gostar desse conteúdo. Gente, acho que vocês viram a grande diferença do nosso piso, né? Tipo, a galera quando veio trabalhar aqui nessa casa, tipo, fazer reforma, essas coisas, fizeram cimento no chão. E eu adorei esse piso. Então eu falei pro Gabriel, amor, a gente tem que tentar recuperar. E aí, pra gente conseguir limpar e tentar recuperar o máximo possível, a gente usou vinagre de álcool. E, gente, sério, funcionou muito. Então, só vinagre de álcool, o piso seco, a gente veio com a buchinha esfregando cada piso. Ali no final, que era onde tava pior, ainda falta um pouco, mas assim, já melhorou muito do que tava. E essa é a nossa casa, tipo, antes e depois, pra vocês verem que em 10 meses a gente foi construindo um lar, foi deixando com a nossa cara. E o fundo, assim, foi onde a gente recebeu a nossa família pro Natal, então foi super especial. Ficou do jeito que a gente queria, a gente colocou essas luzinhas aqui também, que, tipo, dão um ar muito gostoso aqui de noite. E é isso, gente, mostrei pra vocês, teve alguns vlogs aí da mini reforma do fundo. Basicamente a gente vai fazendo aos poucos mesmo, né? Tipo, o que a gente fez diretão mesmo foi pintar e tal. A gente colocou essas plaquinhas autocolantes também aqui. Gente, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí, se inspirado, refletido também sobre essa questão da gente não precisar começar com tudo pronto, né? Não precisa começar com a casa própria, pode começar com aluguel. Não precisa de muito, sabe? Pra começar. Vocês precisam do básico e depois Deus vai sustentando, Deus vai ajudando, as coisas vão acontecendo. Gente, o calor não está dando trégua pra nós, então eu vou fazer rapidinho, antes de eu lavar a louça, uma vitamina de banana, maçã e manga. Diz o Gabriel que fica bom colocar manga. Nunca fiz, vou testar. Tô colocando aqui 2 bananas. Vou colocar manga. Já tava picadinha na geladeira. Inclusive, gente, essa manga é uma delícia. Veio do quintal de uma amiga minha. Vou pegar metade dessa maçã e vou colocar no leite. E é isso, gente. Vitamina. Gente, tô aqui com o meu planner 2025 e vou compartilhar com vocês rapidinho algumas metas que eu fiz em 2025. Uma das coisas aqui que eu coloquei que eu gostaria de compartilhar é a questão do plano de vida espiritual. Então, vocês podem pesquisar aí, né, sobre plano de vida espiritual de São José Maria, Escrivá, enfim. E eu não vivi o ano inteiro certinho, mas foi uma coisa que eu
conseguir entender, né? Então eu acho que já é algo bacana. Então, sobre a questão das orações, quais ações que a gente vai fazer, né, na nossa vida espiritual, seja rezar o terço, uma oração da manhã, uma leitura da Bíblia. Então, eu achei isso bem legal. Eu acho que consegui aplicar em alguns momentos do ano uma rotina. Claro que às vezes mudei de emprego, mudei de rotina, então as coisas foram embaralhando um pouco, mas foi uma coisa bem legal. Sobre as matérias da faculdade, né, eu passei praticamente em tudo. Na verdade, eu passei em tudo, né, não reprovei em nada novo. E acho que foi uma conquista. Consegui estudar, né, de uma forma que deu certo pra mim. Acho que eu comentei em outro vlog que ainda vai pro canal, mas fui pra cafeteria estudar e deu super certo. Coloquei aquelas músicas lo-fi, sabe, no ouvido, assim, e fui, gente. Fiquei no hiperfoco de umas 3 horas estudando. Fui muito bem na prova, tirei 9. E assim, foi uma matéria que eu não tinha conseguido tirar mais que 5 na prova. Então, deu muito certo pra mim. Acho que essa questão da faculdade foi algo bem legal. Questão das finanças aqui em casa, a gente realmente fez uma reunião mensal. Acho que isso foi bem bacana. Que eu não imaginava começar um canal no YouTube, então eu acho que isso foi algo que surpreendeu nesse ano pra mim, né? Eu tô adorando gravar pra cá, pro YouTube. Eu sei que eu não compartilhei com muitas pessoas que eu faço canal. Tá sendo algo muito pra mim, assim, e pra pessoas que acabam me encontrando dentro do YouTube mesmo. E algumas pessoas só da minha família sabem, mas eu acho que foi algo bacana, porque eu comecei a olhar minha vida de uma outra forma. E também pude, de certa forma, ajudar algumas pessoas que me encontraram aqui no canal, que gostaram do meu conteúdo. Então eu acho que isso foi legal. E eu espero conseguir manter, né, o canal em 2026, postar mais vlogs, quero trazer outros tipos de conteúdo também aqui. E é isso, né? Sobre algumas metas aí de 2025. Que metas que faltou, né? Eu queria muito ter melhorado mais minha alimentação, questão de exercício físico, mas a vida foi muito diferente, assim, ao longo do ano. Então, primeiro eu tinha um home office, depois eu não tinha mais, eu comecei a trabalhar 100% presencial, eu tive um problema de saúde, né, que eu tive que fazer uma cirurgia, que foi que foi o teratoma no ovário, né, e que me impossibilitou fazer exercício físico por mais de 40 dias, então acabou que eu saí daquele ritmo, acabei perdendo massa, enfim. Então acho que isso em 2026 com certeza vai ser uma meta pra mim, né, essa questão da saúde, porque eu acho que esse vídeo ainda não foi no canal, mas além do teratoma durante a cirurgia eu também descobri que eu tenho endometriose. Então, a endometriose, ela exige muito essa questão do cuidado com a saúde, principalmente essa questão de percentual de gordura, né? A gordura, ela é muito inflamatória, ela acaba ajudando nessa questão da endometriose, então é algo que eu vou tentar melhorar no ano que vem, tentar baixar meu percentual de gordura, tentar fazer exercício físico regularmente, tentar ter uma alimentação saudável, né? Tipo, e eu acho que ser saudável é comer de tudo, mas ter essa questão, principalmente desses alimentos que são mais anti-inflamatórios para essa questão da minha doença, que agora eu descobri que eu tenho endometriose, né? Esse ano a gente também casou, então foi um ano que a gente também teve essa conquista da nossa meta, né? Que a gente realizou esse sonho do casamento, da lua de mel, foi incrível. E é isso. E aí, gente, 2025 foi isso. Basicamente, esse planner acaba hoje. Então, foi muito legal viver esse ano. Eu acho que, sério, gente, foi muito especial. E eu já estou aqui com o meu planner de 2025. Eu mandei fazer lá na Shopee. Eu vou deixar o link lá nos meus links lá da Shopee, na lojinha da Shopee. Mas é um planner super, assim, como é que eu posso dizer? Funcional, sabe? Tipo, não tem lá um monte de coisa. Mas tem a semana, que é o que eu preciso, a questão das prioridades da semana, gratidão da semana, acho isso super legal. Dá pra colocar aqui alguns compromissos, tem um calendáriozinho pra ver também, eu acho isso legal. Aqui tem os hábitos da semana, pra mim ter um norte aí, né, do que eu tô fazendo. E eu achei legal também que esse planner aqui tem uma areazinha aqui de anotações também embaixo, então eu posso colocar, tipo, quais são as minhas prioridades e como eu vou fazer elas, por exemplo, sei lá. São coisas bem legais. Ele tem minhas séries favoritas, filmes, livros. E aí, gente, eu vou compartilhar algumas das minhas metas de 2026 com vocês.
No planner também, eu e o Gabriel, a gente já colocou até, fez um planejamento financeiro do ano e tal. Então, assim, muito legal ter um planner, gente. Eu, particularmente, não abro mão. Então, gente, peguei aqui minhas metas de 2026. Eu separo as minhas metas por categoria. Então, eu coloquei aqui... Eu geralmente faço uma cartinha pra mim, do futuro. Então, eu faço uma cartinha. Eu uso aquele aplicativo Keep. Então, Keep, do Google. E eu coloco aqui, então, por categoria. Então, eu coloquei estudos, viagens, financeiro, profissional, Deus, saúde e os meus hobbies também, aquilo que eu quero praticar. Esse ano, gente, em 2025, eu fiz aqui as minhas metas dentro do celular e eu coloquei muitas coisas. Muitas coisas aconteceram e foi bem legal, assim, ver. Mas esse ano eu decidi fazer menos metas. Então, eu vou compartilhar algumas das que eu quero que aconteça em 2026. Não vou compartilhar todas, obviamente, porque tem metas que são pessoais, né, mais minhas e tudo, mas algumas eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que vai ser legal ver ao longo do canal, talvez elas acontecendo, não sei. Então, eu coloquei aqui, né, gente, me formar, sim. Ano que vem, ou seja, amanhã, a partir de amanhã eu já posso falar que é o ano da minha formatura. Então, a ideia é realmente fazer de tudo pra se formar. Só não vai acontecer por, assim, só se a Unicamp não quiser mesmo, porque já tá tudo praticamente certo pra eu me formar ano que vem. Faltam algumas matérias, não faltam muitas, graças a Deus, então a ideia é me formar ano que vem. Coloquei aqui também a questão de ler mais, então esse ano eu confesso que eu não li muito, minha rotina de leitura não foi das melhores. Mas no ano que vem eu quero ler mais, espero compartilhar aqui os livros que eu tô lendo com vocês e tudo mais. E a ideia é já ler logo depois do almoço, então começar a reservar esse tempinho depois do almoço para leitura. E hoje, como eu trabalho presencial, acaba que a gente fica conversando no almoço e tudo mais, e é uma delícia, mas eu preciso também priorizar um tempinho ali do meu almoço para isso, sabe? E eu coloquei aqui na parte de estudos também, aprender investimentos. Então, é uma coisa que eu quero muito aprender esse ano. Sobre a questão do financeiro, é essa rotina que eu e o Gabriel vai sempre ter, né, com as nossas finanças, né, tentar conquistar as coisas que a gente precisa conquistar, que a gente colocou como prioridade para nós. E, gente, na parte profissional, eu coloquei sobre, talvez, investir mais no meu Instagram, no Instagram profissional, não sei. Gente, eu particularmente não sei como vai ser isso, mas eu tenho muito sonho de viver da internet, então, tipo, de ter mais tempo com a minha família, de estar mais em casa. Então, eu acho que esse ano de 2026 eu queria investir mais nisso. Eu queria talvez ter um Instagram profissional, não sei, porque no passado eu já fiz álbuns, né? Eu acho que eu já comentei com vocês aqui no canal, mas eu já fiz álbuns de fotos, né? Então, talvez ir pra esse lado da arte, sei lá. É uma meta aí que talvez dê certo, não sei, vamos tentar colocar em prática. E no meu Instagram pessoal, eu acho que é compartilhar mais, sabe? Ter mais um apostolado lá dentro. Então, como vocês sabem, eu canto, né? Então, cantar mais por lá, postar, né? Trazer algum tipo de inspiração para as pessoas, para que elas também conheçam mais a Deus, enfim. E não é sobre mim, é sobre Deus, obviamente, mas tentar trabalhar um pouquinho pro reino dessa forma, através das mídias sociais. Inclusive, na novena de Natal que a gente teve um encontro só falando sobre essa questão das redes sociais, sabe? E me tocou muito, porque falou, tipo assim, poxa, as redes sociais é uma forma da gente evangelizar, né? Das pessoas conhecerem a Deus. E aí eu já venho com isso no meu coração há bastante tempo. É difícil ter constância, né, obviamente, mas eu acho que eu quero fazer disso acontecer, sabe? Eu quero que isso aconteça. E vamos ver. A ideia é postar alguns vídeos cantando, né? Postar algumas reflexões, enfim, um pouco de dia a dia. Não vai ser algo muito grande, mas também a ideia é no futuro compartilhar o meu canal lá no Instagram. Como eu falei pra vocês, não é muitas pessoas que sabem sobre o canal. Talvez compartilhar meu canal lá no Instagram também, para as pessoas saberem que eu tenho um canal, acompanharem minha rotina, enfim. Rezar mais o terço, continuar com as minhas orações diárias, né, retomar. Igual eu falei pra vocês, né, gente, ao longo do ano vai acontecendo tanta coisa que quando vê as nossas coisas espirituais, o nosso tempo com Deus, às vezes vai ficando de lado. Então, ano que vem eu quero tentar
retomar isso, né? Sempre recomeçando, porque é assim mesmo, gente. A vida vai indo, às vezes a gente cai, tem que voltar e a gente vai indo. Coloquei aqui, gente, uma meta de saúde também, que é baixar meu percentual de gordura, então, justamente por conta da endometriose, e tentar fazer aí muitos treinos. Coloquei aí 150 treinos. Eu tinha colocado 250, gente, mas eu vou colocar 150, porque eu acho que é o que faz mais sentido pra mim, na minha realidade, que são 3 vezes na semana. Então eu tenho aqui, gente, uma folhinha, que a ideia é marcar, né, tipo, quando eu fui no treino. Então eu pego o marca-texto e venho e faço um xizinho. E aí depois dá pra mim ir colocando, né, faço um xizinho, marco 1, xizinho 2, pra até dar 150 treinos. E tentar baixar aí meu percentual de gordura, porque isso vai ser muito importante pra mim, pra minha saúde, né? Então eu acho que é uma das metas aí que eu quero pra mim. E de hobbies, gente, eu coloquei pra continuar aquarela, e eu tava conversando com a minha tia que mora aqui perto da minha casa, e ela tava falando de me ensinar a costurar. Então, gente, eu fiquei bem animada. E talvez aí aprender a costurar um novo hobby? Não sei, é isso. Mas é isso, gente. Essas são as minhas metas. Vamos ver como é que vai ser aí ao longo do ano, ao longo dos vlogs também. Sempre em julho eu gosto de fazer olhar para as minhas metas e talvez recalcular algumas rotas. Mas o segredo, eu acho, para metas é realmente não fazer muitas, colocar por categoria. Você tem que colocar um plano também, tipo, por exemplo, não adianta você falar que vai ler mais, igual eu coloquei aqui só, se eu colocar só ler mais. Não, eu vou ler mais, eu já sei os livros que eu vou ler, eu sei que vai ser depois do almoço, tipo assim, eu já faço um plano pra essa meta acontecer. Então a gente tem que ser específico, a gente tem que colocar um quando, onde, por quê, porque senão as coisas não vão acontecer, né? Basicamente você só vai estar colocando um monte de coisa aqui que você não tem um plano pra fazer acontecer. E aqui em casa a gente tem uma frase que o que não é planejado não é executado. Então assim, se a gente não se planeja, não vai acontecer, gente. Então é isso, essas foram as minhas metas 2026, espero que vocês tenham gostado. Agora a ideia é eu passar essas metas aqui pro meu planner, só pra ter anotado mesmo, passar algumas delas pro planner. Tem também a parte pra colocar de viagens, achei bem legal também. Lookzinho do ano novo. Eu ganhei esse macacão da minha cunhada, ela me deu. E é isso, gente, tá bem calor por aqui. Makezinho, fiz um leve gatinho. E é isso, bora. Vou mostrar a make aqui na luz. É isso, bora, gente, let's go.